Fala pessoal, Shalom no coração, bem-vindos ao nosso devocional. Abra sua Bíblia comigo em Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Eu quero compartilhar com você hoje uma palavra que é fruto de algumas reflexões que eu fiz em conversas com algumas pessoas e despertou um sentimento muito forte no meu coração, assim, um clamor, uma necessidade de compartilhar algo que é vital para nós vivermos a vontade de Deus, para nós caminharmos debaixo do propósito do Senhor. Essa aqui é uma das perguntas que eu mais recebo. Tiago, como descobrir o meu propósito? Como saber qual é a coisa certa? Como perceber qual a decisão certa a tomar? É claro que todos nós temos essas perguntas dentro de nós, não apenas uma vez, mas várias vezes na vida. Eu espero que com essa reflexão eu possa somar para aquilo que Deus já está falando no seu coração, com certeza. Antes de nós entrarmos aqui no conteúdo, eu te convido a deixar um like nesse vídeo. O seu like é muito importante e faz com que essa transmissão alcance e abençoe outras pessoas. Te convido também a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e estar conosco de segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Vamos lá? Jeremias capítulo 29, versículo 11, diz assim: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Vou repetir para você. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Olha que interessante, gente. Deus tem um plano para a gente. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Eu acredito que muitas vezes na vida nós ficamos diante de decisões em que nós, sinceramente, já sabemos o que fazer, mas não temos a coragem para fazer. Eu li uma frase recentemente em que alguém falou assim, olha que coisa interessante essa frase, a pessoa falou assim: se o problema que você está vivendo fosse vivido pelo seu amigo, você saberia exatamente o conselho para dar para ele. Se o seu problema, olha que profundo isso, gente. Se o seu problema fosse vivido pelo seu amigo, pela sua amiga, você já saberia exatamente o conselho certo, o conselho exato para falar para essa pessoa. Gente, nós somos tão bons de dar conselhos, mas temos dificuldades em seguir quando esse conselho precisa se aplicar para a nossa vida. E eu quero compartilhar com você uma reflexão. Quero te fazer pensar hoje. Talvez você não receba uma resposta da parte de Deus aqui, mas Deus vai semear perguntas no seu coração. E perguntas fazem parte de um caminho de revelação. Não são as respostas que movem o mundo, mas são as perguntas. Deixa eu fazer uma pergunta hoje. Qual é a tua métrica de sucesso na vida? O que é ter sucesso para você? Se você pudesse descrever uma vida de sucesso, como você descreveria a sua vida de sucesso? Isso nos faz pensar. E talvez a nossa primeira resposta seja uma resposta tentando combinar com o que a palavra de Deus diz. Mas será que de fato essa é a métrica de sucesso que está em nosso coração? Não é incomum, quando muitas vezes a resposta que nós falamos da boca para fora está em descompasso com aquilo em que verdadeiramente acreditamos, com aquilo em que verdadeiramente está no fundo do nosso coração. E diante dessa pergunta, o que é ter sucesso? Isso nos faz pensar sobre quais são as métricas de sucesso do nosso coração. Tenho um amigo, na verdade, que ele teve um processo depressivo assim muito grande. Chegou até tentou tirar a própria vida, mas graças a Deus não ocorreu isso. E esse processo depressivo que chegou ao estágio máximo, ele aconteceu porque esse meu amigo é um artista.
ele gosta da cena musical, o sonho dele. Na verdade, ele já é um cantor, mas ele não galgou ainda um sucesso no sentido midiático. Não é um cantor famoso, mas é um cantor. Tem talento, faz apresentações, composições, mas devido ao sucesso midiático não ter chegado até ele, aquilo foi frustrando ele, aquela semente de frustração se tornou um quadro depressivo e aconteceu até o que eu acabei de citar aqui. Olha que interessante. Embora seja um rapaz muito talentoso, canta bem, compõe bem, tem carisma, tem uma energia maravilhosa, todo mundo se sente bem do lado da pessoa. Infelizmente, ele olhou para a história dele e pensou assim: eu não dei certo. Sabe por quê? Porque a métrica de sucesso dele estava limitado à métrica do mercado. O mercado fonográfico, o mercado da música, onde você precisa ter milhões de plays no Spotify, no YouTube, no Deezer, nas plataformas de áudio, onde você precisa ter uma rede social bombada de fãs, onde a sua música tem que tocar no Brasil inteiro, você tem que fazer show em muitos lugares. Essa é uma métrica. Não vou anular essa métrica. De fato, essa é uma métrica que muitas pessoas, quiçá todas as pessoas que se envolvem com a arte musical, desejam para si. Desejam que a sua arte, que a sua música seja escutada, seja desfrutada, mas essa não pode ser a única métrica de sucesso. Pode ser que mesmo sem ter fama nacional, fama estadual ou fama dentro da sua própria cidade, você acrescente algo profundo na vida de alguém que para te ouvir. E se você acrescenta na vida de uma pessoa, isso já faz muita diferença. E isso já faz, isso já faz com que você cumpra o teu propósito e faça bom uso do recurso que Deus te deu. Gente, Jeremias, ele tem um ministério que nós podemos considerar um ministério fracassado. Deus chama Jeremias, e quando Deus chama Jeremias, o chamado de Jeremias é lindo, né? Deus chega para Jeremias e fala assim: Jeremias, antes de eu te formar no ventre da sua mãe, eu te escolhi. Te separei para ser um profeta nas nações. E Jeremias, de fato, gente, foi um dos maiores profetas que nós temos conhecimento em toda a história da humanidade. Mas quando Deus chama Jeremias, Deus ele já guarda o coração de Jeremias, já fala o seguinte: Jeremias, eu vou te chamar. Você vai profetizar em meu nome, você vai falar as palavras que eu colocar na sua boca. Mas as pessoas, Jeremias, elas não irão te ouvir. Olha que frustração, gente. Deus chama o cara para profetizar e já fala: você vai profetizar, eu preciso que você profetize, eu quero que você profetize, mas as pessoas não vão te ouvir. Se fosse eu ou você, nós perguntaríamos assim para Deus: ué, se as pessoas não vão me ouvir, qual o sentido de profetizar? E aqui já é um outro papo, é um outro devocional. Mas o que eu quero te dizer é que muitas vezes as métricas de sucesso do nosso coração são completamente diferentes das métricas de sucesso do coração de Deus. E aí Jeremias 29, versículo 11, olha o que Deus diz, gente, para o povo dele. E eu preciso que você leia isso aqui, aplicando para a sua vida. Nesse momento é Deus falando ao seu coração nesse devocional. Olha o que diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Muitas vezes, quando nós ouvimos, vemos ou conhecemos os planos de Deus, parece que Deus pensou tudo errado. Aí você fala: Deus, não é bem assim não, tem que ser diferente. Por quê? Porque os planos de Deus são medidos por outras métricas que não aquelas que a nossa carne tem. A métrica da nossa carne envolve uma aceitação humana muito forte, envolve um desejo de fama, envolve um desejo de poder, envolve um desejo de controle, envolve diversas coisas que têm a ver com a nossa carnalidade. E eu quero te fazer pensar aqui algo muito sério. Vamos pensar no principal personagem de toda a história. Quem é? Jesus. Jesus, ele vem à Terra. Maria é grávida pelo Espírito Santo e ele é gerado ali no ventre de Maria. Ele nasce, cresce. Com cerca de 30 anos de idade, Jesus não está casado. Jesus não tem um diploma.
Jesus, não sei, provavelmente não tinha a vida dele financeira bem resolvida. Estou chutando aqui, tá? A Bíblia fala que as pessoas sustentavam o ministério de Jesus. Jesus, com 30 anos, não era nem conhecido. Não era nem conhecido com 30 anos. O cara que veio para redimir a humanidade e que teve cerca de 3 anos e meio para fazer todo o ensino e todo o reboliço que ele fez. Gente, se eu e você medíssemos Jesus com as métricas carnais do nosso tempo, Jesus aos 30 anos seria considerado um cara fracassado. Quando você vê uma adolescente ou uma criança dizendo eu vou mudar o mundo, você enche os olhos de esperança e você torce por aquela criança. Você deseja que de fato ela mude o mundo. Mas chega um momento onde a criança se torna ali um adolescente, tem que ir para a faculdade, depois virar adulto, tem que começar a trabalhar, tem que começar a sustentar. E aí de repente você pensa, olha, bacana você ser um sonhador, mas você tem que gerar riqueza. Só um momento, gente. Desliguei o microfone aqui porque a tosse foi muito forte. E aí você pensa, olha, criança, beleza, que você sonha, que você tem talento e tal, mas acorda pra vida. Quando vai chegando ali nos 30 anos, eu estou usando essa idade aqui como uma questão meramente cultural do nosso tempo. Os 30 anos de idade, você pensa ali, olha, talvez esse discurso aí esteja até atrasando sua vida. Você tem que dar um jeito na sua vida, porque com 30 anos você não tem nada construído ainda. Jesus, com 30 anos, se ele fosse medido pelas nossas métricas carnais, ele seria considerado um completo fracasso. Mas Jesus, ele faz tudo no tempo certo. E ele faz tudo na forma certa. Se eu fosse chamado por Deus para dar uma opinião e Deus falasse assim, Tiago, você acha que Jesus deveria vir à Terra em que tempo? Eu ia falar, tô falando eu carnal, tá, gente? Eu limitado, carnal, pecador, falho, miserável. Eu ia falar assim, Deus, mande o teu filho Jesus quando tiver os melhores meios de comunicação possível. Porque aí bota Jesus para falar nas emissoras de TV, para falar no rádio, para falar nas redes sociais, para mandar vídeo no WhatsApp, para que todo mundo possa ouvir a mensagem de Jesus. Mas Deus sabe mais do que eu. Deus tem um plano melhor do que o meu. Ele envia Jesus para um tempo onde Jesus... Olha só, Jesus não escreveu nada. Escreveram coisas sobre ele. Jesus por si só não escreveu nada. Ele falou, mas escrever não escreveu. Na verdade, a escrita e até a leitura nos tempos de Jesus não era uma coisa para todo mundo. Jesus está num tempo onde não haviam os meios de comunicação que nós temos, televisão, rádio, internet, toda a digitalização que nós temos. Jesus gastou os poucos anos de ministério público investindo numa pequena multidão de 12 homens, sendo que um o traiu e os outros 11 tinham defeitos profundos que, olhando de longe, você pensaria assim, rapaz, será que essa turma vai conseguir carregar o legado de Jesus? Alguns deles eram pescadores iletrados. Nenhum deles era aprovado como um grande mestre da lei judaica. Mas o Senhor faz dessa forma, nesse tempo, com essas métricas. E quem somos nós para dizer que Jesus não teve sucesso? Na verdade, Jesus teve tanto sucesso que hoje, milhares de anos depois, você está aqui sendo alcançado por essa palavra. E eu vim aqui para te dizer que as métricas de Deus, elas são diferentes das suas. É preciso perceber o quão contaminado com as coisas desse mundo os nossos olhos estão. E quando nós contaminamos os nossos olhos com as coisas desse mundo, o nosso coração é contaminado junto. Se o teu olho for bom, todo o teu corpo será bom. Se o teu olho for mal, todo o teu corpo será mal. Eu quero te fazer, nesse momento, refletir sobre quais são as métricas de sucesso no teu coração. Porque talvez as métricas que você tem sobre ser bem-sucedido e bem-sucedida sejam muito diferentes das métricas de Deus. Eu quero declarar sobre sua vida mais uma vez para te encher de esperança. Porque eu sou o que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. É interessante que às vezes a forma de Deus fazer as coisas parece que a gente está perdendo tempo. Parece que a gente está ficando atrasado.
Parece que a gente está ficando para trás. Só que tem uma revelação aqui no versículo 12, ó. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Tiago, eu ouvi essa palavra, eu recebi essa palavra, mas eu não consigo mudar as métricas do meu coração. Como é que eu faço? Comece a clamar ao Senhor. Comece a orar a Deus para que o Senhor transforme as métricas do seu coração. Ouça, pelo seu próprio esforço, você não vai conseguir mudar as próprias métricas do seu coração, porque todos nós somos carnais. Mas se você clamar ao Senhor, como está escrito no versículo 12, a tua mente, o teu coração, a tua visão, o teu espírito vai sendo transformado pelo Espírito Santo de Deus. E ele começa a transformar as métricas do seu coração. E é o que eu desejo para você nesse momento, em nome de Jesus. Amém, gente? Vamos orar juntos? Pai de amor, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado pela tua direção, pelo teu pastoreio ao nosso coração. Eu quero te pedir, Deus, muda dentro de nós o que tem que ser mudado, muda as métricas do nosso coração, para que nós possamos estar alinhados com a tua palavra, o teu desejo, o teu coração, e não as coisas desse mundo, e não a expectativa dos homens, não a nossa própria expectativa, porque nós queremos viver o teu propósito, caminhar na tua direção, andar nos teus caminhos. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Gente, se Deus de fato falou contigo através dessa palavra, coloca um comentário clamando assim: Senhor, muda as métricas do meu coração. Deixa um like nesse vídeo. Seu like é muito importante para que essa transmissão alcance e abençoe muitas pessoas aqui no YouTube. Lembrou de alguém? Sabe de alguém que precisa ouvir essa palavra? Compartilha com ele, compartilha com ela. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Estamos juntos sempre, de segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Você me encontra também no Instagram, @tbatista8. Shalom no teu coração. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.